Olha aí, João Paulo, é o primeiro sortudo aí, é o sorteio de livros no primeiro workshop de Física Teórica. É presente do professor Jornandes, autor dos livros. Parabéns, Paulo, estudante de Paulo. Quem quiser aproveitar a oportunidade, né, para autografar livros, né? Tá lá, ele tá lá. Jornandes Costa. Samuel Silva Santos. Samuel levou o livro também. São 3 livros. O autor é o professor Jornandes. Valeu, parabéns. Estamos registrando. Vê aqui, tá? Isso. Assim. Foi pior, botou. Segura aí, fala o outro aí. Agora, melhor. É um momento especial aqui do evento com sorteio de livros para os estudantes. Vamos ver agora o próximo. Cristiano. Aqui. Isso aqui é foto e vídeo, professor. Valeu. Aí os sortudos no evento. Hoje, dia 29 de maio de 2024. Segundo dia do evento. Letícia, doutoranda da UFC, Universidade Federal do Ceará. Aqui conosco, professora Camila vai dar seguimento às apresentações. Vamos abrir aqui, né, a nova sessão de apresentação. Quem vai apresentar agora é o professor Edilson, né? Edilson tem bacharel de licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe, fez mestrado na USP e doutorado no ITA. É nosso professor aqui, né, professor titular, e trabalha na área de física nuclear, relativísticas e fenomenologia de partículas elementares. Obrigado pela apresentação, pela oportunidade de estar aqui, né, participando desse primeiro workshop. Essa apresentação, né, eu fiz uma coleta de um trabalho que eu fiz com alguns colegas e um outro trabalho que a gente ainda está finalizando, mas como a gente já tem alguns cálculos numéricos realizados, então eu trouxe aqui os resultados. Né? Esse trabalho é um pouco diferente do que tem apresentado aqui, é um trabalho de fenomenologia, que a gente faz um cálculo, né? E usa esse cálculo para ajustar algum observável, né? Ou seja, a gente trabalha com modelos para ajustar resultados experimentais. Então não é assim, fundamentos matemáticos, a gente vai usar várias técnicas aqui, de grupo de renormalização e tal, mas a gente não vai entrar nos fundamentos do que seja o grupo de renormalização. A gente usa, né? Na fenomenologia a gente pega toda a teoria de campo que já existe e usa e vai construir modelos para explicar dados experimentais. Né? Então esse trabalho foi feito, né, junto com esse colega, o Varela Salvador Timóteo, que é da Unicamp. E tem um outro trabalho aqui também com alguns outros colegas, o Varela, o Ricardo Farias e o Sérgio Spiegel, né, que a gente vem trabalhando junto há algum tempo. Então todo esse pessoal aqui, que a gente se conheceu no mestrado, no doutorado, né, convivemos, e hoje a gente está buscando independência e fazendo trabalho juntos, né? Não desprezando os nossos orientadores, mas a gente buscando seguir, né, um caminho, né? Então é o seguinte, né, nesse trabalho a gente, né, normalmente a gente trabalha sempre com interação nucleon-nucleon, né? E as interações nucleon-nucleon são descritas por potenciais quirais, né? E esses potenciais existem vários aí, né? Tem o grupo de Bonn, Yuri, o grupo de Paris, grupo, né, dos Estados Unidos. E todos esses potenciais,
tem problemas, né, com as divergências. Você precisa regularizar as integrais e tal. E não existe uma técnica comum para fazer essas regularizações. Cada um regulariza do seu jeito. Em geral, o método do cutoff é o método mais empregado pela maioria, mas a gente tem divergência nesses modelos em todos os lugares, né? A gente tem os potenciais, quando a gente usa a matriz T para, né, trabalhar com esses potenciais, tem divergência na matriz T. Se joga numa Lippmann-Schwing, tem divergência na Lippmann-Schwing também. E não existe uma regra, cada um regulariza as coisas de um jeito, regulariza o potencial de um jeito, a Lippmann-Schwing de outro. E o que tem sido observado pela gente é que os resultados obtidos são bastante dependentes do esquema de renormalização que é feito. Em geral, o cutoff é o mais empregado por todo mundo, né? Como geralmente as integrais que a gente obtém divergem quando os momentos crescem muito, então você corta, né, as integrais com um determinado valor no momento para você obter observáveis finitos. Então, o que a gente tem observado é que tem sido os resultados têm bastante dependência com o cutoff. Cada modelo tem um cálculo diferente, então você tem um cutoff diferente para cada modelo e cada modelo apresenta um resultado diferente, não drasticamente diferente, mas se nota um comportamento diferente quando você calcula os phase shifts de espalhamento, quando você calcula as ondas parciais, né, as ondas S, T e tal, você vê um comportamento um pouco diferente, mostrando que existe uma dependência, né, com o cutoff também. A gente usa muito um trabalho, né, desenvolvido por um grupo lá do ITA, do IFT, né, o Tobias, o Laudo Tomil, o próprio Varese, o Delfino, que eles construíram uma técnica de subtração para você retirar os infinitos da Lippmann-Schwing. Então, nesse trabalho aqui, a gente fez uma comparação, né, do método de subtração com o método de cutoff e viu o que acontece com os modelos quando a gente usa um ou outro. Nesse outro trabalho que a gente iniciou agora, que eu vou apresentar, a gente vai estar empregando, né, técnicas de grupo de renormalização para a gente ver a invariância dos observáveis com o parâmetro de escala ali que a gente vai empregar, né? Então, ó, né, é notado por todo mundo aqui, todos os trabalhos, que a simetria ela é extremamente importante na descrição da fenomenologia das partículas elementares, né? Não só a simetria, mas a quebra da simetria também nos traz bastante informações sobre a dinâmica, né, das partículas elementares. Uma das coisas importantes, né, da física de partículas é entender a geração de massa das partículas, né? Hoje é uma coisa bastante entendida, mas, né, na década de 50, quando os aceleradores encontraram hardware de todo tipo, se esperaria, né, que essas partículas não tivessem massa por causa, né, da questão da simetria de Gauge nas lagrangianas. O termo de massa sempre atrapalhava ali quando você inclui uma simetria local, né? Então, geralmente se tirava a massa da lagrangiana e se esperaria obter massa para essas partículas de algum mecanismo. Então, entender, né, a geração de massa dos nucleões foi uma coisa importante. E durante a década de 50, né, se atribuiu muito à geração espontânea, à quebra espontânea da simetria quiral, como sendo um fenômeno para a geração da massa desses rádios, né? Então, vários potenciais quirais, vários modelos quirais foram construídos durante a década de 60, 70, né? Potencial de Bonn, Paris, aqui no Brasil também tem potencial, e todos esses potenciais, né, se baseavam nessa coisa da quebra espontânea da simetria quiral. Então, como eu falei, nesses estudos, né, tem dado
apresentavam uma dependência grande com o esquema de renormalização. Então a ideia nesse trabalho é a gente ver a dependência de alguns observáveis importantes da física nuclear com o cutoff. Depois a gente vai empregar técnica do grupo de renormalização para calcular uma equação diferencial tipo Kalan-Szymanski e obter um running para esses observáveis e ver o comportamento desses observáveis com essa escala de renormalização. Então a gente vai calcular aqui praticamente, trabalhar com duas grandezas, a massa efetiva, né, das partículas, a matriz T, porque todo o trabalho que se faz de espalhamento no Preon sempre se usa a matriz T, e a massa do pion também, a gente vai ver o comportamento da massa do pion, a largura de decaimento do pion. Então a gente pegou alguns observáveis importantes da física nuclear e analisar esse comportamento. A gente vai trabalhar, né, com o modelo de Nambu, John Damasceno, que apesar de ser um modelo limitado em relação a QCD, mas é um modelo que até hoje todo mundo usa, né? Ele foi criado na década de 50, antes de qualquer dessas modernas teorias que a gente tem hoje, antes da teoria dos quarks, antes da QCD, antes do modelo padrão, né, antes do mecanismo de Higgs, né? Mas é um modelo que ele tem também restrições, que quando a QCD foi estabelecida como a teoria fundamental para descrever as interações fortes, algumas prescrições importantes da QCD, o modelo de Nambu não possui, que é a questão do confinamento de quarks, a liberdade assintótica, além de ele ser um modelo não renormalizável, certo? Mas existem técnicas de regularização que você pode trabalhar com ele e obter coisas finitas, né? O modelo de Nambu foi o primeiro modelo a empregar, né, como se diz na literatura, com lucidez, a questão da quebra espontânea da simetria quiral. Né? Ele já construiu um modelo que é invariante pela simetria quiral e apresentava, né, de maneira clara a questão da quebra espontânea da simetria quiral para poder observar a geração de massa dos rádios. O modelo, né, ele foi inspirado no modelo de BCS, da supercondutividade, e também no modelo de Ising, né? Quer dizer, qual foi a ideia dele, né? Não sou especialista em mecânica estatística, mas no modelo de Ising, quando Ising calculou em uma dimensão, ele não observou nenhuma transição de fase e nenhuma magnetização espontânea. Mas quando Onzaga, na década de 40, calculou em duas dimensões, então se observou que abaixo de uma certa temperatura crítica, os spins, né, se aliavam em uma direção, surgia uma magnetização espontânea, mas havia uma quebra de simetria de rotação ali. E acima dessa temperatura crítica, os spins se alinhavam em todas as direções, a magnetização desaparecia, mas surgia a simetria de rotação novamente. No modelo de BCS também, quando você introduziu, né, o valor esperado do vácuo no modelo, você quebrou a simetria de número, e essa quebra da simetria de número fez surgir uma massa efetiva, né, para os elétrons, né, uma equação de gap, né, que foi obtida do modelo de BCS. Então essas coisas inspiraram, né, o Nambu a estudar, a relacionar a quebra de simetria com o surgimento de alguma grandeza física, né? No caso do modelo de Ising surge a magnetização, no caso daqui da física nuclear surge a massa das partículas, a massa dos rádios. Então, né, veio a teoria dos quarks, veio a QCD, né, até a QCD ser totalmente estabelecida, né, resolvendo os problemas de renormalização que ela teve, né, foi demonstrado através do grupo de renormalização
que em altas energias ela pode ser tratada perturbativamente, mas a região perturbativa da QCD era muito restrita à grande variedade de fenômenos que se tinha na época. Muitos poucos fenômenos poderiam ser descritos pela QCD perturbativa, de forma que modelos efetivos precisaram ser criados para você estudar dinâmica de hadrons em baixas energias. Então, o modelo de Nambu, que originalmente foi introduzido para estudar a interação entre nucleons com troca de pions, ele foi estendido para quarks. Os spinores lá que antes eram de nucleões passaram a ser spinores quarks. Tudo bem que aqui a gente vai trabalhar somente com 2 sabores. A gente vai trabalhar com a simetria SU2, apesar de já existir vários trabalhos com o modelo de Nambu, com simetria SU3, acoplamentos vetoriais, ou seja, existe uma variedade de utilização do modelo de Nambu. Quer dizer, apesar de ter surgido a QCD, o modelo de Nambu, até hoje, todo mundo trabalha com ele. Existem teses de doutorado, várias coisas, que ainda se utiliza o modelo de Nambu. Então, o modelo de Nambu, ele tem essa Lagrangiana original, certo? Onde, em 1961, quando ele lançou 2 artigos, o primeiro ele não incluía esse termo de massa, Mas aqui ele já incluiu esse termo de massa. Então a gente tem aqui uma Lagrangiana tradicional, a gente tem aqui uma constante de acoplamento, uma parte escalar e uma parte pseudo-escalar ali, que representaria um pion, por exemplo. Então, se a gente calcula a equação de movimento para o campo psi, a gente tem uma equação desse tipo, e se a gente compara com a equação de Dirac, esse termo aqui vai representar a massa ali do férmio que surge na equação. E a massa vai estar associado a esse condensado ali escalar, que na época do Nambu eles chamavam de condensados quirais, mas quando se estendeu o modelo para quarks, aqui a gente chama aqui um condensado de quarks. Não é um condensado de quarks total, porque só tem 2 flavors ali, só up e down, e não tem gluons também. Certo? Então, a ideia agora é tentar calcular esse condensado aqui. Então, a gente consegue relacionar esse condensado com um propagador de Feynman, no ponto x igual a 0, onde estou esquecendo de usar aqui a adrenalina, Então a gente tem aqui, a gente pode associar o condensado com esse traço aqui do propagador. Esse propagador ele tem essa forma aqui, de forma que ele, quando x igual a y, a gente tem essa forma aqui desse propagador. Resolvendo, essa integral aqui, ela é analítica quando a gente resolve para P0, para energia. Se o problema tiver uma simetria esférica, as partes angulares também, dá o 4π lá tradicional, de forma que só resta a gente calcular a integral de P ao quadrado, essa daqui, de P ao quadrado, sobre essa expressão aí. A questão é que essa integral aí, ela diverge para grandes momentos e a gente precisa introduzir um cutoff para regularizar. Então, quando a gente introduz um cutoff, faz ali de 0 a 1 lambda e resolve essa integral, a gente obtém essa expressão aqui para a massa efetiva. E esse L0 aqui seria a massa nua, Esses N's aqui seriam as degenerescências de cor, de flavor, G é a constante de acoplamento, e o lambda é o cutoff. Então a gente obtém uma expressão da massa efetiva em termos do cutoff. Com relação à matriz T,
Se a gente pega, por exemplo, a gente pode pegar, extrair a matriz T tanto da lipomochuinga, se você estiver trabalhando com um modelo não relativístico, ou da Beck-Salpeter, se você estiver trabalhando com um modelo relativístico, né? Então, a matriz T é escrita, né, nessa série, onde aqui a gente tem, né, o kernel, o potencial. Os outros termos ali, aqui seria como se fosse K, J, K, J, tal. E assim você vai obtendo uma série geométrica que a gente pode reduzir essa série nessa expressão aqui, né? Onde esse J aqui é uma função correlação entre quark e antiquark, né? Que lá naquele condensado você tem aquele Q barra, e de forma que ele tem essa expressão aqui. É lógico que a matriz T, né, quer dizer, você nunca resolve ela integralmente, você faz na aproximação. A aproximação mais simples, né, que a gente conhece na mecânica quântica relativística é a tradicional aproximação de Bohr, né? E na aproximação de Bohr, né, a gente sabe que a seção de choque, né, é proporcional a uma constante lá, né, que seria a amplitude ao quadrado ali. Então, aqui no modelo, nesse modelo da matriz T, na aproximação de Bohr, esse K é exatamente 2 vezes a constante de acoplamento que aparece lá, né, no modelo de Nambu. Então, a gente introduzindo, né, um esquema de cutoff aqui na matriz T, né, para regularizar a matriz, e, né, fazendo a linearização dos cálculos, a gente obtém uma expressão, né, a gente resolve isso daqui, né, substitui aquelas integrais de J aqui embaixo, né, a gente obtém essa expressão, resolve essa integral com esse cutoff aqui, e a gente chega a essa expressão aqui, né, para a matriz T em função do cutoff. É interessante aqui porque a física nuclear usa-se muito modelos que são emprestados de outras áreas da física, né? Uma técnica que muito se usa na física nuclear, o método de Hartree-Fock, é um método que veio lá das estudos de moléculas, né, da física do estado sólido. E quando você emprega o modelo de Hartree-Fock em ordem mais baixa, utilizando a aproximação de campo médio, a gente reproduz o modelo de BCS, né? Isso é uma coisa que foi observado já há um tempo, que o modelo de BCS é um modelo de ordem mais baixa, né, na aproximação de Hartree-Fock. Se a gente notar aqui, ó, esse termo aqui, ó, ele é bem semelhante, ele é exatamente, né, o que a gente tem aqui na matriz da massa efetiva obtido no modelo de BCS lá, né? Ou seja, se a gente vê que nessa técnica da matriz T, a gente pode obter a massa efetiva do BCS como um polo na matriz T, certo? Se a gente fizer isso aqui igual a 0, né, a gente vai ter esse termo aqui igual a 1, e a massa efetiva surge na técnica da matriz T como um polo aqui, né? E essa questão, né, de polos na matriz T são muito importantes, nos dá muita informação física, né? Então aqui, ó, a gente tem um diagrama, um gráfico, em que a gente mostra a massa efetiva em relação ao cutoff, né, variando aqui de 0 a 70, de 0,6 a 0,7 shears, né? Então você nota aqui, né, que existe um crescimento muito rápido da massa com o cutoff, mostrando uma dependência, né, muito grande realmente da massa efetiva com o cutoff que você escolhe. Quer dizer, depender de onde você corta ali a integração, o valor da massa que você encontra varia bastante, né? A mesma coisa, né, no caso aqui dos condensados, né, ele também vai diminuindo bastante rápido com a variação do cutoff. Com relação ao pion, né, a gente usa a largura de decaimento dele. Essa largura de decaimento do pion é um dado experimental
extensivamente calculado experimentalmente, né? É uma coisa bem fundamentada dentro da física nuclear, a largura de decaimento do pio, né? De forma que ele leva, né? Você tem através dele como você, né, calcular a massa dele. Quando a gente usa uma relação proposta por Gell-Mann-Oaks-Renner, onde ele relaciona a massa do pio e a sua largura de caimento com o condensado de quartz, né? Então daqui a gente usa, né, a expressão do condensado que a gente obteve antes, extrai, né, a massa do pio e produz o cutoff, né, onde esse I aqui é dado por essa expressão, esse M aqui é dado por essa expressão, e a gente consegue calcular numericamente, né, uma expressão para a massa efetiva. Então aqui a gente tem, né, um gráfico da massa efetiva do pio com o cutoff, né? Tem uma certa dependência também aqui da massa do pio com ele. Aqui a gente tem um outro gráfico, né, onde a gente tem aqui esse T seria um ponto físico, né, observável. Então a gente tem ali essa banda passando por dentro ali, mostrando que esse modelo atinge ali o ponto físico. Agora a gente vai, como a gente tem uma dependência muito grande, o que a gente quer ver agora? A gente vai aplicar a técnica de normalização para ver um running, né, daquelas grandezas com relação a um parâmetro de renormalização que a gente vai usar o próprio cutoff, né? Se ele depende do cutoff, então a gente quer ver a invariância dessas grandezas com o cutoff. Então a gente impõe, né, a condição de ela ser invariante, né, calcula isso daqui, a gente obtém os resultados e a gente tem, né, onde esse J aqui é dado por essa expressão e a gente consegue, né, ter uma expressão aqui em termos do running, né? No caso da massa efetiva, a mesma coisa, a gente impõe invariância para a massa efetiva com relação ao cutoff, então a gente calcula algumas grandezas, né, a gente obtém esse gama, obtém essa expressão aqui que dá para resolver numericamente, né? Então aqui a gente mostra também os gráficos, né, da constante de acoplamento com o cutoff, né, o G renormalizado, né, tanto para a matriz M como para a matriz T, né? Então a gente mostra aqui, né, que existe um running, né, é dado por essa expressão, onde ele vai caindo com o aumento da energia ali, do cutoff, aliás, quando a gente vai, né? Aqui a gente pegou um range bem grande do